Estamos aqui gravando este vídeo para alertar mais uma vez a igreja que nós estamos próximos à abertura da última semana de Daniel. Não só Enoque teve vislumbre das coisas que estavam por vir, exatamente do momento em que nós estamos, mas a palavra fala que o juízo ele vai vir sobre a terra, e é nesse momento, quando o cordeiro que foi morto e reviveu, ele abriu o livro e rompeu o primeiro selo. Então a confraria da serpente ela ganhará força, e ela sairá cavalgando para vencer, para anunciar o evangelho da perversão e da depopulação mundial, para que se cumpra as profecias. Eles vão tentar destruir as nossas moedas para criar uma moeda digital. É isso que eles estão fazendo nesse momento. O segundo selo será uma guerra, um conflito que eles vão chamar de a Terceira Guerra Mundial, como eu venho alertando para os irmãos desde 2020. Igor, e o arrebatamento que tem que acontecer no início da semana de Daniel? A própria igreja virgem que é tirada do sistema católico evangélico babilônico, próximo ao início da semana de Daniel, ela se corrompeu. Eles não adoram mais o Altíssimo. Eles dizem, foi o Elias, foi o João Batista que nos tirou do Egito. O Zorobabel, Zoro, filho, semente. Zoro, o filho de Babel, o filho da Babilônia. O Rômio, o filho de Roma, o filho de Babel, o mesmo nome, né? Por quê? Porque são profecias que tem que se cumprir. Assim como o povo do Egito, quando o povo saiu do Egito, chegou no deserto, começaram a dizer, foi o boi que nos tirou do Egito. Da mesma forma, agora no fim dos dias, as 10 virgens, o castiçal da Filadélfia cai numa pirâmide de hipocrisia e de idolatria. Por isso, assim diz Ial, não haverá livramento no início da semana de Daniel. Ponde-vos nas ruas e colocai sobre vós pano de saco e cinza. Você pode não acreditar em intervenções divinas tais como arrebatamento, coisas do tipo, mas você vai ter que entender, e esse dia está chegando, que existem civilizações, existem dimensões espirituais que são mais antigas e superiores à nossa. E acima de todas estas dimensões, existe um ser único que criou todas essas dimensões físicas e espirituais. O grande Eu Sou, Yahweh no hebraico. Nos primórdios de nossa civilização, existia um homem chamado Enoque, na nossa língua. Enoque, ele viajou por estas outras dimensões. Ele era chamado, nestas outras dimensões celestiais, angelicais, de o escriba. Por quê? Porque Enoque escreveu muitas coisas que aconteceriam na nossa civilização humana. Dentre as quais, coisas de nossa era, do final do 6º milênio que nós estamos agora. Então, uma intervenção divina, Enoque escreveu sobre uma intervenção divina que iria acontecer justamente agora, no final do 6º milênio de nossa era. Não só Enoque teve vislumbre das coisas que estavam por vir, da glória que estava por vir, como vários outros descendentes de Enoque, como Isaías. Você conhece como Isaías, mas que tem o nome de Ishaial, o nome original da língua mãe, o hebraico. E vários outros tiveram vislumbres exatamente do momento em que nós estamos. Igor, que momento é esse? O momento em que vai ser necessário haver uma intervenção divina sobre a humanidade. Por quê, Igor? Porque, meus irmãos, a confraria da serpente, a mesma que colocou fogo em Roma e quis colocar a culpa em nós, os messiânicos. A confraria da serpente, que está lá no Oriente Médio, tentando levantar um terceiro conflito mundial, os babilônicos, não entenda como uma nação em si. Este povo que dominou a elite bancária, que dominou as instituições financeiras da Alemanha e da França, os Rothschilds e algumas outras famílias, se instalaram também em instituições dos governos ingleses, americanos, que trabalham por detrás desses governos, dominam estes países. Então, quando eu falo confraria da serpente, eu estou me referindo a eles, os babilônicos, que desde a época de Nimrod, tentam lutar contra o Eu Sou. Então, por causa deles, porque eles querem fazer uma intervenção no código genético humano, e a eles vai ser permitido ser pregado o Evangelho Verde, no início desta semana de Daniel, o Evangelho da depopulação mundial e da perversão humana. Por causa deles, será necessário haver essa intervenção sobre a humanidade. Então, quando a última semana de Daniel abrir,
essa confraria da serpente, ela vai ter um apoio espiritual para executar o seu plano. Por quê? Porque eles são fracos. Eles, por si só, eles não conseguem nem fazer um simples passaporte aí para a humanidade, que eles tentaram e não conseguiram. Mas a palavra fala que o juízo ele vai vir sobre a terra, e é nesse momento, quando o cordeiro que foi morto e reviveu, ele abriu o livro e rompeu o primeiro selo. Seres de uma dimensão espiritual, que você conhece como os cavaleiros do Apocalipse, eles possuem vastos e vastos espíritos trabalhando sob a influência deles, começaram a exercer uma influência sobre vastas camadas da sociedade. Para quê? Para que se cumpra as profecias. E então a confraria da serpente ela ganhará força. E ela sairá cavalgando para vencer, para anunciar o evangelho da perversão e da depopulação mundial. Este evangelho que acabou com a cultura. Cinema, por exemplo, você procura um filme aí para você assistir, ver se tem alguma coisa que serve hoje em dia. Muito raro. Acabou com a música, com a nossa arte, que perverte as nossas crianças nas escolas. Tentam colocar elas contra a sua própria natureza e tentam silenciar os pais. O evangelho da depopulação e da perversão humana. Ele ganhará forças no início da semana. Igor, e o que é que eles vão fazer no início da semana de Daniel? Eles vão perverter os nossos bancos, irmãos. É isso que eles vão fazer. Como assim, Igor? Eles vão tentar destruir as nossas moedas para criar uma moeda digital. É isso que eles estão fazendo nesse momento. E a palavra mostra que no início da semana, eles vão confirmar esse acordo com muitos. Eles querem destruir o dólar. Eles querem destruir o real, as moedas. Para criar uma moeda digital, para exercerem domínio sobre nós. E aí no início da semana, esse é o primeiro selo. Qual seria o segundo? O segundo selo será uma guerra. Um conflito que eles vão chamar de a Terceira Guerra Mundial, que vai acontecer aonde? Lá no Oriente Médio e no leste europeu. Como eu venho alertando para os irmãos desde 2020. Igor, como que esse conflito vai começar? Vou repetir aqui mais uma vez. Esse conflito ele vai começar, de acordo com as escrituras, de acordo com Isaías, capítulo de número 21, quando o país persa, ele invadir, ele marchar contra as bases dos Estados Unidos, dos babilônicos, no Iraque e na Síria. Nesse momento vai ter início o terceiro conflito mundial. E quando é que o Irã ele vai marchar contra essas bases americanas no Iraque e na Síria? Ele vai marchar quando o líder russo se levantar contra ele. Quando virem um par de cavaleiros marchando, o Ataleca está sob a torre de vigia, o leão diga: eis que eu vejo um par de cavaleiros que estão vindo. Esse momento, irmãos, é que vai dar início à guerra de Gog e Magog. Então aqueles que estiverem no leste europeu e no Oriente Médio, eles sofrerão danos. Para não alongar muito este vídeo, é um vídeo de alerta, não é um vídeo de estudo. E o arrebatamento que tem que acontecer no início da semana de Daniel? O arrebatamento ele deveria acontecer no início da semana de Daniel. Está nas escrituras. Mas as próprias 10 virgens, a própria igreja virgem que é tirada do sistema católico evangélico babilônico, próximo ao início da semana de Daniel, ela se corrompeu, ela se caiu. Hoje ela se encontra numa pirâmide baseada em hipocrisia e idolatria. Eles não adoram mais o Altíssimo. Eles dizem: foi o boi que nos tirou do Egito, foi o Elias, foi o João Batista que nos tirou do Egito. O Zorobabel, Zoro, filho, semente, Zoro, o filho de Babel, o filho da Babilônia. O Rômio, o filho de Roma, o filho de Babel, o mesmo nome, né? Por quê? Porque são profecias que têm que se cumprir. Assim como o povo do Egito, quando o povo saiu do Egito, chegou no deserto, foi o que eles disseram. Eles começaram a adorar o boi e começaram a dizer: foi o boi que nos tirou do Egito. Da mesma forma, agora no fim dos dias, depois de 3 dias de caminhada, 2017 a 2020, as 10 virgens, o castiçal da Filadélfia cai numa pirâmide de hipocrisia e de idolatria. Por isso, assim diz Ial, não haverá livramento no início das semanas de Daniel. Ponde-vos nas ruas e colocai sobre vós pano de saco e cinza. Louvado seja o nome do Altíssimo. Fica na paz de Deus, igreja.